Olá, pessoal. É um prazer estar com todos vocês. Hoje falaremos um pouco sobre o marketplace no mundo tributário. Meu nome é Trícia Braga, eu sou diretora de conteúdo da Avalara e eu gostaria de apresentar o Leonardo da ABB. Leonardo. Obrigado, Trícia. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Sou gerente do canal da distribuição e do marketplace da ABB. Tenho 10 anos de ABB. Comecei como estagiário e passei por diversas funções no marketing e hoje eu lidero esses canais dentro da área de vendas da empresa. Falando um pouco da Avalara Brasil, não só Brasil como Estados Unidos e mundo, a Avalara é uma empresa americana sediada em Seattle e ela tem operação em 190 países hoje em dia. No mundo, ela é escolhida por mais de 30 mil clientes para cuidar da parte tributária, cálculo e compliance tributário no mundo aí digital. Ela processa bilhões de transações anualmente, tem uma das mais completas soluções fiscais do Brasil, numa suíte em nuvem, 100% em cloud, originária em cloud. E a Avalara teve o prazer de ser a primeira empresa certificada pela SAP para tratar do Tech Service no mundo S/4HANA. Então, ela foi a primeira certificada com a calculadora de tributos para o mercado S/4HANA. No Brasil, a Avalara ela entrou no mercado em 2016 e os números aí são significantes. Nós temos hoje mais de 3 milhões de documentos eletrônicos processados ao mês dentro da Avalara. Nós nos utilizamos do RPA para consultas cadastrais, consultas de fornecedores, clientes, através de nossas ferramentas. Nós temos captura automatizada de notas fiscais de serviço, temos uma cobertura muito grande de municípios e, como eu disse, ela é originária cloud. Então, todas as nossas ferramentas de compliance, gestão e cálculo estão na nuvem. Entrando com vocês um pouco mais no nosso assunto de hoje, nós trataremos do case ABB e de todos os desafios tributários que são inerentes à operação de marketplace. Dando um overview para vocês do mercado que nós temos de marketplace hoje no Brasil, o marketplace ele é também um canal de vendas, sendo ele um canal digital, onde inúmeras plataformas elas disponibilizam aos seus clientes a intermediação, a venda ou revenda de produtos e serviços, onde ela tem por condão distribuir esses produtos por intermédio de uma infraestrutura que ela coloca à disposição, seja de sellers, seja de buyers, de todo o ecossistema que envolve o marketplace. Então, a ideia do marketplace é oferecer a infraestrutura necessária para que seus clientes possam alavancar as vendas de produtos e serviços. Trícia, só para contribuir com você, eu acredito que o marketplace ele acaba deixando disponível a internet e a venda online para todo mundo, né? Olhando para o ponto de vista do business, né, é muito interessante porque o marketplace ele traz o tráfego, né, de pessoas para dentro do seu site, né, e disponibiliza para os seus sellers, né. Eu acho que é aí que mora o ponto muito interessante das estratégias de marketplace, porque você consegue deixar popular essa estratégia. No mercado da ABB, que é um mercado de distribuição de material elétrico, a gente tem muitos pontos de vendas e muitas empresas que são familiares e que ainda não tiveram essa oportunidade de se transformar em empresas digitais. E, na minha opinião, o marketplace ele traz essa característica de ajudar esse pequeno empresário também a estar no mundo online. E também a parte B2B, que é pouco explorada ainda no mercado brasileiro, é uma outra oportunidade muito grande que eu vejo, onde a gente consegue aumentar bastante as vendas e oferecer soluções muito diferentes do que a gente está acostumado no B2C. Excelente, Leonardo. E nós temos hoje nesse mercado inúmeros tipos de operação. Então, nós temos aí, como você bem colocou, o B2C, o B2B, o C2C e esse mercado de nicho, né,
específico, onde o marketplace ele atua no mercado específico, onde aí ele pode ser tanto B2C, B2B, e isso tem vários desdobramentos tributários em relação a esses diferentes tipos de operação, né? Os números são bem relevantes, aqui alguns números que foram trazidos pela ABCOM e pela McKinsey, 47% de aumento no faturamento dos marketplaces somente nesses 5 primeiros meses de 2020, 40% das pessoas entrevistadas por essas consultorias, por essa associação, pretendem fazer mais compras online e 35% pretende diminuir idas a lojas, né? Então, ficou primordial a migração para esse mundo digital, quando a gente fala de canal de vendas, né? E entrando um pouco no cenário tributário, diferentemente do que muitas pessoas acham, os marketplaces eles não possuem um regime tributário específico. A gente não tem nenhuma legislação tributária específica para esse setor. Isso torna ainda um pouco mais complicada a vida das empresas que pretendem entrar nesse mundo, porque são muitas vezes operações específicas que devem ser tratadas como regras gerais de tributação, ou elas são simples nacional, ou estão enquadradas no lucro presumido ou lucro real, porém, do ponto de vista de atividade e modelo de negócios, ou o marketplace ele está enquadrado como um intermediador de produtos e serviços, ou ele está enquadrado como um revendedor. E aí entram vários e vários desdobramentos tributários que acabam dificultando a vida do marketplace. Então, como intermediador, ele é enquadrado como um prestador de serviços de intermediação de negócios. Então, ele estaria sujeito à receita que ele vai oferir em virtude de um comissionamento pela intermediação e ele estaria sujeito aos tributos federais e ao ISS. Não haveria incidência de ICMS na atividade, na operação do marketplace propriamente dito, né? Já como um revendedor, ele se posiciona como um comprador daquelas mercadorias que são vendidas pelo seu fornecedor, ele compra para revender. Aí também entra uma série de nuances tributárias que acabam dificultando. Então, como intermediador, muitas vezes ele armazena a mercadoria, muitas vezes ele recebe em consignação, recebe para armazenagem. A gente tem vários desdobramentos que o marketplace precisa pensar em conjunto com o seu fornecedor, com o seller. Caso contrário, a gente pode ter uma bitributação, a gente pode ter um documento gerado em desconformidade com a lei. Então, a gente tem vários pontos aí, inclusive a gente destaca aqui um projeto de lei, né? Tanto não existe regulamentação para esse mercado, cada um faz do jeito e cada um acaba adotando a sua metodologia que entende mais adequada, né? Tem um projeto de lei, que é o projeto 148 de 2019, em que está sendo colocado aí essa estratégia de multicanais. Então, a ideia de se enviar uma mercadoria para um terceiro, seja ele um marketplace ou uma terceira empresa que não a mesma do grupo econômico, para que esta empresa faça em simples entrega a consumidor final. Hoje a gente não tem essa figura de simples entrega a consumidor final e acaba sendo um grande problema. Então, existe esse projeto de lei, é um projeto extremamente bem estruturado e ele visa justamente mudar um pouco a sistemática do ICMS para fins de entrega ao consumidor. E a gente tem que ficar bem de olho nesse projeto de lei, porque ele agrega muito a operação dos marketplaces. Tratando um pouco dos desafios, e os desafios tributários aí são inúmeros quando a gente fala tanto de um intermediador quanto de um revendedor de mercadorias no mundo digital, nós vemos aí muitas variáveis e muitos atributos que acabam tornando o cálculo digital, vamos colocar o cálculo de tributo muito complexo nesse cenário digital. Então, a gente tem hoje, então, o marketplace, ele fica no meio entre seller e buyer, e ele transaciona uma gama muito grande de produtos, uma gama diferente de produtos com enquadramentos tributários distintos. Então, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter um controle muito grande de todas essas variáveis, que são inúmeras, e de todos esses atributos que acabam influenciando o cálculo. Aqui a gente colocou algumas nuances que eu acho que o Leonardo também pode abordar, mas a localização do marketplace, onde ele está, é muito importante.
Então, estudo prévio de onde essa operação vai ocorrer, qual o estado de origem e destino, o estado em que está o fornecedor, o estado que está o cliente, se o cliente é uma pessoa física ou jurídica, se é um contribuinte ou não contribuinte de ICMS, se eu estou comercializando ou se eu estou intermediando um produto nacional importado, se é um produto que vai ser usado para ativo, para uso e consumo, para revenda. Então, esses são alguns dos atributos, dentre inúmeros outros que nós temos, que acabam influenciando o cálculo e trazendo uma complexidade muito grande para esse cenário. Tratando um pouco da fiscalização, obviamente que aonde há receita, onde há volume de dinheiro, há fiscalização. Então, essa explosão que nós tivemos na área digital acabou, obviamente, intensificando a fiscalização sobre essas plataformas. Não poderia ser diferente. Então, tanto Receita Federal quanto estados, eles estão mais do que nunca de olho nas operações e transações realizadas por intermédio de canais digitais. Aqui um pouco de exemplos do que está acontecendo com vários estados. Então, alguns estados já tinham a legislação, já tinham na legislação interna a responsabilização do marketplace, né? Não focado em marketplace, mas focado em intermediadores como um todo, e eles estão aproveitando essa legislação para abocanhar aí todas essas operações digitais. Então, São Paulo, Paraíba, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Rio de Janeiro, eles estão responsabilizando o marketplace quando há alguma irregularidade, quando um documento não é emitido, ou pelo simples fato do marketplace ser o responsável pelo repasse do pagamento, ele já se torna responsável solidário com aquela operação. Isso sem entrar na questão da legalidade ou não dessa legislação, se é possível ou não os estados fazerem isso, mas o fato é que existe hoje uma tendência de responsabilização dos marketplaces e a gente precisa ficar muito de olho. É preciso ter um compliance muito grande em toda essa operação, né? Tanto seller quanto buyer, como dito pelo Leonardo. Como que os marketplaces podem se preparar para toda essa avalanche que está vindo aí em relação à parte tributária, propriamente dita, né? Nós temos basicamente 3 pilares, considerando tudo que a gente já avaliou de legislação, que a gente até já falou um pouquinho anteriormente. Existem 3 pilares em que o compliance vai se voltar para que a gente tenha uma minimização de riscos fiscais. Então, nós temos um primeiro pilar muito forte, que é o cálculo de tributos. A gente tem por experiência em que tudo aquilo que entra correto, há uma tendência muito grande de sair correto, de ser escriturado corretamente. Então, o cálculo tributário de mercadoria, seja na aquisição, na entrada, seja na venda, ele é um dos pilares para que a gente possa ter um compliance tributário adequado. O segundo pilar é a gestão de documentos fiscais. Nada vai adiantar o cálculo tributário efetuado correto se a nota foi emitida incorretamente, ou se eu não tenho como fazer uma validação dessa nota. Então, a gestão desses documentos, ainda mais para o marketplace, ela é muito importante. Então, o segundo pilar seria a gestão de documentos fiscais. E em terceiro, seria um desdobramento desses dois, porque se eu calculei certo e se eu emiti certo, a apuração daquele tributo e a geração da obrigação acessória, ela vai estar 80% a 90% correta. Aqui eu tratar com vocês bem rapidamente, especificamente em relação ao cálculo de tributos, como é que a Avalara ela se posiciona e como ela atua, né? Nós entendemos que se nossos clientes tiverem um maior controle no cálculo de tributos, o que vai acontecer? Ele vai dar maior visibilidade desse tributo em cada transação. Ele, não só marketplace, quanto seller e buyer vão ter maior visibilidade, né? Ele vai ter um conhecimento prévio de todas as atualizações legais que vão estar atreladas àquelas transações, então ele pode alterar preços, ele pode rever determinados preços, ele pode fazer uma política comercial agressiva, então ele pode se prevenir para aquela determinada alteração legal que vai ter em X tempo, né? E o cliente dele, seja seller, seja buyer, ele vai estar mais satisfeito com aquela transparência tributária.
Isso até, o conceito de transparência tributária, ele está muito em voga atualmente, inclusive com a reforma tributária, e aqui a gente visa justamente trazer esse conceito de transparência para todos os elos da operação. Eu passo, então, a palavra, Leonardo, para você falar para a gente um pouco do case do Marketplace da BB. Legal, obrigado, Trícia. A ideia aqui é a gente explicar um pouquinho sobre quais foram os desafios e o que a ABB quer trazer com o Marketplace, né? E também contar um pouquinho de como foi a implementação dessa estratégia aqui no país, que é uma estratégia global da ABB, e o primeiro país a ser implementado foi o Brasil. Acredito que serviu como escola, porque depois que implementamos aqui, fazer o roll-down para qualquer outro país se torna um pouco mais simples e intuitivo, vamos dizer assim, né? Então, aqui é o marketplace, o loja.abb.com.br ou loja.br.abb.com, a gente tem os dois domínios. É um marketplace tanto B2B quanto B2C, tá? E a ideia aqui é que a gente consiga vender produtos ABB ou serviços, tá? Nesse primeiro momento do projeto. Então, o desafio da ABB foi como a indústria se posicionaria no mercado online, né? Tendo em vista que é um mercado dominado pela revenda, né? Então, e qual o valor que eu vou trazer para esse mercado? Porque hoje a gente vê que é um mercado muito do varejo, né? Então, a gente vê grandes varejistas atuando muito forte nesse mercado, e algumas indústrias tentando se posicionar de alguma forma, mas sempre com uma certa dificuldade, porque o poder, principalmente quando a gente vai para o B2C, né, o poder está na mão do varejista, né? Então, acredito que esse que é o grande ponto. E aí, aqui a gente listou como a BB conseguiria auxiliar os nossos clientes, né, ou como a BB poderia estar nesse mundo online. Então, eu consigo ajudar o meu distribuidor a ter um e-commerce, né, fornecendo ele conteúdo, suporte, know-how. Eu conseguiria ajudar o meu distribuidor a vender em marketplaces do mercado, vendendo no Mercado Livre, numa Amazon, e também criar o nosso próprio marketplace. E dentro dessa estratégia, a gente acredita que as três estratégias elas não concorrem entre si. A gente tem mercados para as três. Porém, no caso da BB Brasil, o marketplace, o seu próprio marketplace é muito forte na estratégia, porque a ideia era como eu conseguiria cobrir o mercado de uma forma mais estratégica e fortalecer a relação com o meu canal já existente. Então, a ideia da BB foi como é que eu consigo entrar no mundo online sem causar nenhum conflito, né, ou um conflito muito baixo dentro do meu canal da distribuição. Então, esse eu acho que foi o grande desafio, né, que a gente encarou quando decidimos entrar no mundo digital, como fabricantes, né, de produtos. Então, algumas definições que nós tivemos que fazer, né, qual era a profundidade, até onde é minha responsabilidade, até onde seria a responsabilidade do distribuidor. Então, no caso da ABB, nós partimos para o B2C e para o B2B, então vou atender toda a gama de clientes ABB, clientes finais ABB. Então, nossa responsabilidade é fornecer a tecnologia para os nossos distribuidores, então, fornecer uma plataforma que seja fácil de usar para ambas as pontas, tanto sellers quanto buyers, e também toda a parte de carga de conteúdo, né? Então, todo o conteúdo para vender esse produto e todo esse know-how acaba sendo de responsabilidade da BB. E no caso do marketplace, para a BB se tornou mais interessante ainda, olhando para o ponto de vista de canal, porque eu tenho liberdade nas duas pontas. Então, a forma com que a gente montou o marketplace, né, a gente tem, eu fortaleço a minha política do canal offline como distribuidor, porque os preços são abertos, né? Uma vez que ele consegue comparar o preço dele com o preço do concorrente direto dele, de uma forma muito simples, né? O que antes era meio velado, ele tinha que fazer uma ligação no call center, às vezes ele não sabia se era o preço, se não era. Nesse caso, não. Nesse caso, está aberto, então isso fortaleceu a ABB no caso que eu tenho uma política igualitária para todos, então a política é clara, a política é aberta e todos sabem os direitos e os deveres dele para ter um melhor preço com a ABB.
Então, isso, se no passado poderia ter algum resquício que um cliente pode ter uma condição melhor ou pior, nesse caso a gente acaba matando todo esse tipo de discussão, porque a pessoa consegue olhar, os clientes conseguem olhar e comparar os preços, né? Então, eu vejo isso como um desafio que a gente encarou, mas também com uma vantagem muito grande, né, nessa harmonização de canais, e também maior liberdade para o cliente, porque é muito interessante isso por conta que a ABB no passado ela tinha um número muito restrito de distribuidores, né? Então, muitas vezes, como o cliente final tinha dificuldade de encontrar o produto ABB, o distribuidor ele tem o direito de cobrar o valor que ele quiser, né, pelo produto no final das contas. E pela lei antitrust, né, pela parte legal, né, que eu vou citar um pouquinho ali o desafio jurídico, a gente não pode interferir em imagem nenhuma, mas quando você abre a livre concorrência, ela fica positiva para ambos os lados. Então, a gente traz essa segurança para o distribuidor da política e para o cliente final, como você tem a livre concorrência, também a segurança que ele está comprando com preço competitivo. Então, foi muito legal. A gente começou com um número bem pequeno de distribuidores, né? E quando foi incluindo mais distribuidores, naturalmente o preço foi caindo e se adequando mais no mercado. A gente não precisou fazer nada. Então, a vontade de vender mais o distribuidor equalizou o mercado. Então, eu vejo que isso foi o grande benefício do modelo que a gente escolheu, que foi o marketplace realmente livre, né? Então, o distribuidor coloca o preço que ele quiser e o cliente escolhe o distribuidor que ele quiser, né? Os desafios jurídicos foram bem pesados também, então, dentro de toda essa complexidade que você comentou, tributária, a gente também tem a parte de antitrust. Então, pelo poder econômico que a ABB tem em cima dos distribuidores, né, harmonizar essa parte do que a equipe de vendas pode ter acesso, do que a equipe de vendas não pode ver, que informação que eu posso passar para a minha equipe de vendas, realimentar o canal ou não. Então, toda essa parte foi muito bem discutida, porque hoje a gente vê até outros grandes marketplaces sofrendo na Europa com esse problema de antitrust, então é um tema muito latente pela ABB, LGPD, toda essa outra parte também da tecnologia que a gente tem que olhar, né? Aí a gente matamos essa parte de estratégia, né? Vamos dizer assim. Aí a gente foi para os desafios da implementação, que é aí que entra, eu acredito muito, o case da Valara. Tanto frete, que é uma outra coisa muito complexa no país, né? Como você harmoniza um frete que vai daqui para Manaus? Qual é o custo? Porque a minha preocupação no desenvolvimento sempre foi: eu preciso dar o melhor preço para o meu cliente. Nesse caso, o buyer. Porque não adianta eu comprar um frete, por exemplo, padrão. Vai ficar muito alto, inviabilizar o negócio. Então, a ideia sempre foi a gente conseguir dar a melhor ferramenta para os nossos clientes, né? E aí também entrou toda essa parte que eu já comentei dos impostos, né? Que foi o maior desafio da implementação do marketplace. Como a gente harmonizar. Imagina se você mostrou os passo a passos ali da tela do Avatax, né? Imagina você fazer isso em milhões de transações que a gente faz por dia, e como harmonizar e fazer o seller entender o que você está cobrando, ele acreditar em você, que eu vejo que isso é muito importante. Então, como ele saber que você realmente está cobrando o imposto certo, que você está fazendo o cálculo correto. Então, toda essa parte que a Valara nos dá de feedback e até de, vamos dizer, uma proteção, né, do tributário que está sendo gerado é muito importante. Para caso tenha alguma ocorrência dentro da plataforma, que o distribuidor volte para mim e fale assim: ó, você cobrou o imposto errado, eu tenho como mostrar para ele qual foi a teoria que a gente utilizou, né? Que eu vejo isso um ponto muito crítico da operação, né? E também o desenvolvimento dos parceiros, nesse caso, né? Como era um modelo de negócio muito novo para o país, eu acho que até mesmo poucos players fazem esse cálculo de impostos no mundo online do jeito que a BB faz, né? Que a gente coloca um preço e os impostos são calculados automáticos pela plataforma. A gente teve que precisou da ajuda da Valar até para mudar o modelo de negócio, né? Porque tinha a parte de eu lembro da negociação que tivemos com vocês, era emitido por nota fiscal, mas eu não emito nota fiscal. Então, era por consulta, mas eu faço milhões de consultas quando eu tenho que montar minha página de produto, que eu mostro todos os preços de todos os distribuidores mais de uma vez. Então, a parceria entre a ABB e a Valária para a viabilidade desse modelo de negócio foi muito, muito importante mesmo. Porque se a gente não acertasse, se a Valária não tivesse essa flexibilidade que tiveram
na hora da gente montar o modelo comercial entre as duas empresas, poderia inviabilizar totalmente o meu business, porque eu teria um número limitado de consultas para fazer, e aí eu não consigo mostrar o preço correto, então causaria muitos problemas. E eu acredito que essa flexibilidade de vocês foi o ponto-chave para a gente ter uma plataforma tão robusta quanto a gente tem hoje, em ponto de vista de cálculo de impostos e etc. O que eu vejo é que o marketplace ele pressupõe um modelo de negócio específico para ele. É volume de dados, volume de transações, volume tributário mesmo, de conteúdo tributário, né? Então, ele merece uma atenção especial e o cálculo atrelado a ele mais ainda. Você não está lidando com, você está lidando com três entes distintos, né? O marketplace, o seller e o buyer. Então, se a gente não tiver algo muito claro, você vai gerar mais dúvida do que ter uma transação fácil, né? Então, eu entendo que é um modelo de negócio que pressupõe um modelo comercial específico. E que bom. Eu acho que o que você comentou é muito importante, o volume de carga de conteúdo que uma plataforma de marketplace precisa ter. Porque eu não sei o que eu vou vender. Então, eu não tenho um grupo de produtos específico que eu vou vender. Os marketplaces bons, eles são quanto mais generalista ele for, melhor é. Então, eu preciso, por exemplo, no nosso caso, a gente quer ser reconhecido como um marketplace de elétrica. Então, eu não posso me limitar a vender produtos ABB ou produtos que estejam no portfólio da ABB. Eu tenho que abrir o portfólio de elétrica, né, e auxiliar. E cada empresa tem, vamos dizer assim, cada fornecedor que entra, né, tem o seu regime tributário. Às vezes ele pode estar com uma base desatualizada. Então, a complexidade aumenta exponencialmente conforme você vai entrando mais profundamente no modelo de negócio, né? Eu acredito que o suporte de vocês nesse caso foi muito importante. Aqui eu peguei uma tela para a gente ver as informações que, por exemplo, pessoa jurídica, né, que é a mais complexo aqui, as informações que eu preciso colher do meu buyer, né? Então, eu preciso pegar CNPJ, regime fiscal, setor de atividade, tipo de negócio, se ele tem SUFRAM ou não. Então, e tudo isso jogar depois numa cadeia de consulta da Avalara para conseguir entregar o melhor preço. Aqui que mora o ponto das consultas que a gente comentou, que inviabilizaria o negócio, né? Porque aqui no marketplace da BB hoje eu tenho cerca de 10 mil produtos. Vamos dizer que eu tenho 30 sellers. Imagina que eu tenho que fazer uma consulta, nessa tela aqui eu tenho que mostrar 30 preços para esse item, para essa SKU, né? Uhum. Independente do CEP que o buyer estiver comprando, eu posso ter um tributo diferente. Então, 27 estados por 27, então cada seller pode estar num estado do país, enviando para um buyer que está em algum lugar que pode alterar também. Então, a gente pega uma grande empresa, a central de compras está em São Paulo, mas eu estou entregando para Paraupebas, por exemplo, lá no Pará, que pode ser uma mineradora. Então, a complexidade de possibilidades, o número de produtos é muito grande. E aqui eu trouxe uma visão do nosso seller, né? Então, como ele se sente confortável que a gente está calculando. Então, qual é a formação que esse cara recebe, né? Ele recebe, então, aqui é um caso que não é verídico, né? Mas, assim, ele recebe todo esse breakdown de impostos, né? Então, PIS, COFINS, ICMS, IPI. Então, tudo que eu estou cobrando, aí entra o frete, né? O frete, ele entra na base de cálculo do ICMS, não entra na base de cálculo do ICMS, depende do tipo de seller que eu tenho. Então, conseguir dar essa visibilidade tributária para o nosso seller foi muito importante para ele se sentir confortável dentro da nossa estratégia. Eu acredito que, por conta disso, a estratégia está sendo tão ganhadora. E tudo isso, ressaltando que eu acho que é o mais bonito de tudo isso é que é online. Então, tendo qualquer alteração tributária que afete, já estamos integrados e iremos entregar para o cliente de forma online real. Então, essa aderência à legislação do dia, né? A aderência da informação online, à legislação do dia que o cliente está comprando, eu acho que isso só faz com que haja uma maior confiabilidade no marketplace, na transação como um todo, né? Então, esse é o mais bonito, é a gente conseguir atualizar e ter um conteúdo tributário atualizado para aquele momento. Isso eu acho muito importante também, né? Com certeza, com certeza. Muito obrigado. Bom, Leonardo, obrigado pela participação. Eu queria agradecer à BB
Em nome Obrigado a vocês pela oportunidade de conversar um pouquinho e contar um pouquinho mais do nosso case aqui. Obrigado a todos pela participação.